Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do capítulo 14 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Se você não assistiu a primeira parte, volta lá, é na primeira que tem um conto. Nós falamos sobre os estágios da iniciação, então volta lá para fazer sentido esta segunda parte, senão você não vai conseguir acompanhar, tá bom? E aí entra no quarto estágio, né? Então ela passou pela perambulação toda e aí encontrou, né, o espírito de branco e aí entra no quarto estágio, que é encontrando o amor no outro mundo. É um outro mundo, né? Que ela coloca, o momento que ela chega ali naquele pomar, ali já é a entrada de outro mundo. E não tem, eu não sei se aqui já é nesse quarto estágio, ou se ela fala lá no terceiro, essa é uma lava? É um fosso. Um fosso, é como se fosse uma passagem, um limite, né? Uma divisão de território, né? A passagem para o outro mundo. De um mundo para o outro, né? Então E aí esse momento, esse quarto estágio é um momento onde ela chega naquele pomar, no momento que chega no pomar, o espírito ajuda ela a comer aquela pera, que vem, aí é o momento que aparece o rei, o mago, o jardineiro. É neste momento, agora, esse quarto estágio é este momento. É o encontro de todos esses personagens aí, né, no pomar. E ela vai falar de todos os personagens, o que cada um representa, os três masculinos, os três femininos, todas essas forças psíquicas, lembrando sempre que os personagens são forças psíquicas, né, que a gente tem. E aí acho que é um momento assim desse encontro, né, de todas as forças ali. Vamos começar falando da pera? Eu acho que sim, acho que vamos começar falando de tudo que surge ali, aí depois a gente fala de toda a compreensão desse como um todo, né? Então fala da pera. Então, a pera é o alimento, né? Aquilo que vai, depois ela tá esfomeada, ela tá faminta, então vem a pera como uma nutrição, como um alimento e como uma semente, né? Algo que traz um novo momento, um novo mundo. E aí também, até você tinha falado da macieira, né? Primeiro a maçã e agora a pera, que acho que a pera está representando mesmo aí a nutrição e uma semente de algo novo, né? Simbolizando que tem algo novo e ela finalmente satisfazendo essa necessidade, essa fome, né? Uma forma também de saciar a fome, né? Você sabe que me passou um pouco, Lu, muito parecido com a questão do espírito de branco, porque me passa um pouco esta pera como, imagina, você está perambulando com fome, sem comer, e de repente essa pera mostra que, opa, tá vendo? Tem sempre algo para te socorrer, e ela te alimenta. E a Clarissa traz a pera, entre várias coisas, como símbolo da sexualidade, do órgão, né, do útero, e o quanto está ligado a essa questão do feminino, como lá na macieira também, né? E aí eu pensei assim, você está ali perambulando, e com fome, difícil, porque essa perambulação, que é o mergulho no interno, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa tão simples e tão fácil de ser feita, porque é olhar para a sua sombra, é olhar para os seus monstros, é olhar para aquela parte feia,
dentro de você, é o reconhecer quem você é. Então, nem sempre isso é fácil fazer isso, né? Quer dizer, nem sempre não é fácil fazer isso, não é nada fácil, porque aí você tem que aceitar que você é essa pessoa, muitas vezes. Você tem que olhar para aquilo que você tem que esconder sua vida inteira, que você não quer que ninguém perceba que você é. E de repente, quando você se depara com esta pera, você, não sei, me passou uma coisa que eu até coloquei aqui, é assim, por mais difícil que seja, é possível. É possível, porque eu tenho o espírito de branco aqui comigo e eu tenho um alimento, eu tenho coisas para me nutrir. Então é possível. E eu sou capaz, eu posso. Então me veio um pouco isso nesta nutrição da pera, né? E o rei? O rei, eu entendi o rei como uma possibilidade de um novo amor, de uma nova vida, né? E ela vai falar também aqui das 3 fases do masculino, né? Dos 3 fases do masculino na mulher, né? O nosso lado masculino, que representado aí pelo jardineiro, pelo rei e pelo mago, né? Mas o rei, que eu entendi, é assim, mesmo depois de uma perambulação em que ela aparece ali de uma forma, né? Imagina, eu fiquei imaginando a cena, né? Ela chegando assim, sem mãos, toda como um animal mesmo, e mesmo assim ele acolhe, né? Mesmo assim ele se apaixona por ela, se interessa por ela. Então acho que o rei representa esse novo mundo mesmo, né? Sim. Eu coloquei aqui o rei, né? Eu escrevi até pensando nesta parte do nosso inconsciente, o rei como guardião do inconsciente. Acho que ela fala isso, né? Não foi nem eu que coloquei, eu coloquei aqui porque ela fala. O rei como o principal guardião do inconsciente, né? E é interessante porque essa figura do rei, ele vai aparecendo em vários momentos do capítulo, né? Em várias fases. Aqui a primeira que ele aparece é neste estágio, no 4º estágio, é o primeiro momento que ele aparece, mas depois ele vai aparecendo em outros também de formas diferentes, né? E aqui nesse estágio, assim, este pomar, ele é o guardião, ele cuida dessa árvore, dessas peras. Então, por isso que ela traz como o guardião do inconsciente, porque é ele que está cuidando de quem entra ali, de tudo que acontece ali, né? Então, e ele é que traz também toda a parte de sabedoria, ele que vai transmitir isso, né? Essa sabedoria. E aí ela fala deste momento de encontro, né, com esta trindade masculina, não é? Que como algo super importante deste momento. E aí ela vai falando neste estágio, ela começa falando desse estágio desta trindade masculina que você já falou, né, Lu? E depois ela vai colocando cada personagem que aparece neste estágio, que aparece neste momento do pomar, e qual que é a representação dele dentro de nós, não é? E aí ela começa falando da donzela, né? Que aqui, sei lá, vou começar falando aqui, né? Eu escrevi uma coisa aqui num bom sentido, eu ainda coloquei assim, no bom sentido. A donzela aqui representa, eu coloquei o lobo na pele de cordeiro. Eu escrevi isso aqui, né? Só que eu ainda escrevi no bom sentido, porque quando a gente fala o lobo na pele de cordeiro, normalmente a gente fala num sentido que não é muito positivo. Mas aqui num bom sentido, dizendo o quê? Ela mostra a donzela, até o nome donzela quando a gente fala, mas ela traz uma coisa, uma imagem de uma figura mais frágil, sensível, delicada, só que por dentro dela existe uma força e um poder muito grande.
Então é por isso que eu coloquei que é um verdadeiro lobo, é uma loba ali, mas que quando você olha, você não imagina quem é. Por isso que fica até essa coisa de que mundo você é, né? Se é humana ou não é? Então eu pensei isso quando eu li sobre a donzela, o significado da donzela neste momento, né? Eu pensei na resistência. Quanto que a gente suporta a rejeição, o sofrimento, a dor. Pensei isso mesmo, quanto que a gente está preparado, não preparado, mas assim, quanto a gente consegue suportar. É a força, né? Não é qualquer um que consegue. Eu acho que ela representa exatamente isso, essa força, e acho que ela nem sabia que ela tinha tanto, né? Sim, e eu pensei na mulher no processo de iniciação, individuação, é o processo que ela tá, que essa donzela tá aqui. E quando o que está acontecendo com ela? Ela tá ouvindo a sua intuição, ela tá olhando para ela. E ela tá naquele momento da vasalisa com a sua bonequinha. Então ela tem essa força, porque ela tem uma fé ligada ao acreditar. Então ela acredita naquele espírito, ela acredita na sua intuição, ela acredita em tudo isso. Né? E ela tem essa resistência de aguentar tudo que ela passa, de olhar para quem ela é, para olhar para suas dores, olhar para sua história, olhar para tudo que ela viveu, para quem ela é, que não é qualquer um que aguenta. Então, por mais que ela se mostre uma mulher frágil por fora, aquela mulher que está suja, maltrapilha, ela tem uma força e uma resistência que nem ela sabe. Então a donzela é isso. E depois aqui ela vai falar do espírito de branco, que a gente já falou, né, Lu, sobre o espírito de branco. O auxiliar, né? Que é um auxiliar da velha mãe, que ajuda naqueles momentos de desespero, né? Então ela fala do espírito de branco, e aí vem o jardineiro. Né? E aí, o jardineiro? O jardineiro, acho que ele representa aquilo que... O jardineiro que cuida, né, do pomar, acho que ele representa a limpeza, o cuidado, aquilo que precisa morrer, aquilo que ele precisa podar, né? Acho que essa construção, assim, o cuidado de matar aquilo que precisa morrer e cuidar de plantar de novo, essa reciclagem, né? Esse plantar, esse nascimento, não é nascimento, vida e morte, é o vida, morte, vida que ela fala, né? Acho que é isso que ele representa, o jardineiro. Porque se você pensa no jardineiro que está cuidando das plantas, que está cuidando do jardim, e quando ele está cuidando do jardim, às vezes ele tem que podar algumas coisas, porque você tem que tirar algumas coisas para poder nascer, dar mais vida. Então, o jardineiro tem essa simbologia, não é? Aquele que está cuidando das nossas ideias, dos nossos projetos, das coisas que a gente quer, de quem nós somos. Então, ele é aquela parte que faz com que a gente permita que muitas coisas morram para que outras possam nascer. Então, ele que traz a vida e a morte, né? Porque é ele que cultiva os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos ideais, enfim. Ele está ligado a isso, né? E ele que traz as mudanças na nossa vida, eu anotei isso também. Ele é aquele que cultiva a alma e busca a mudança, porque a gente precisa dessa mudança. Então, o jardineiro tem uma grande importância na nossa vida. Muito importante. Muito, porque é ele que sabe cuidar, é ele que sabe olhar para uma planta e falar, bom, essa aqui acho que não vai mais para frente. Essa daqui, se eu podar, tá legal. Né? Olha, essa daqui só vai crescer, isso aqui só vai dar flor em maio, então tem que esperar um ano. Então, ele tem toda essa sabedoria, né, de cuidar.
Ele está ligado até essa nossa parte, talvez ele esteja, se você pensar em algo aqui dentro, talvez ele esteja junto com essa nossa parte criativa, não é? Que traz a mudança, que traz as novas ideias, que traz o que é novo. E quando faz isso, quando a gente tem essas coisas, a gente precisa olhar e falar assim, isso daqui tem que ir para dar espaço para isso. Então ele talvez esteja junto com essa nossa parte criativa, não sei, pensei nisso agora. E aí ela vai falar de novo do rei, né, em separado, né, que o rei também é um homem selvagem. Aí, acho que ele ainda não é totalmente, mas ele é filho, né? É que ele é filho dela, né? Ele é filho da loba, né? Mas ele é um homem que tem que se preparar para isso, mas ela coloca aqui como também é um homem selvagem. Sim, sim. Ele é filho da grande mãe, da velha mãe. E que representa como masculino mesmo, que a gente já falou nos outros contos, representa a ordem, né? Ele sabia quantas peras tinha ali no pomar, né? Ele contava, ele protegia e sabia quanto tinha. Então como esse masculino é importante pra gente, né? Cuidar e saber o que tem no pomar. Olha, eu sei tudo que tem aqui, né? Eu protejo mas ele tem outras figuras ali que aquilo que ele não sabe tem outro que ajuda, né? Mas ele é o guardião. E como né? ele tá junto com esse jardineiro, eu tô pensando agora, né? Os dois juntos na nossa internamente aqui, na nossa psique, como eles estão juntos, porque ele é o guardião, ela diz assim, é o guardião do tesouro. Então, por quê? Porque é ele que está ali, ele sabe quantas peras tem, como você falou, ele está cuidando deste pomar e ela traz que ele é aquele que não é que ele transita, ele leva o conhecimento de dentro para fora. Ela traz isso, do mundo interno para o mundo externo. Então, ele tem ele transita nos dois mundos, né? Ele leva o conhecimento de dentro para fora e de fora para dentro. Então, e ele está protegendo as nossas ideias, os nossos sonhos, Então, ele é este protetor. Enquanto o jardineiro é aquele que está executando. Né? Um protege, o outro cuida. O outro cuida. Então, assim, que parte forte essa nossa, né, do rei. Uma parte extremamente importante, porque é ela que está protegendo. Ele tem que ter uma força muito grande para proteger tudo que tem aqui. Tudo que vai surgindo, todas as nossa arte, nossa criação, nosso olhar para o mundo. Sabe o que é interessante desse rei, que eu fiquei pensando, agora você falou do jardineiro, né? Ele sabe que ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele sabe qual é o papel dele, né? Assim, não, olha, eu sei, eu controlo, eu organizo, mas assim, eu tenho uma pessoa que é especialista nisso. Né? Eu sei aquele momento que, não, olha, que eu vou, qual é a força que eu preciso, qual é o recurso que eu preciso agora? É este aqui, não é esse. Eu vou deixar de lado, por mais poder que esse rei, ele tem, porque ele tem poder, ele é o dono, mas ele sabe que aquela não é a especialidade dele. Então ele vai ter um outro recurso. E acho que é isso que a gente precisa aprender, né? Saber qual é o recurso em cada momento da nossa vida, o que eu preciso usar aqui, né? Por isso que é importante o nosso autoconhecimento, pra gente saber qual é o recurso que eu vou usar. Não adianta agora, tá bom, eu sou o dono disso aqui, mas eu não sei, quem sabe é o jardineiro, então chama o jardineiro. E aí quando a gente fala dessa trindade masculina, que se reúne ali naquele momento, assim, a função de cada um, né? O jardineiro, o rei, aquele que protege todo este pomar, ele que cuida disso tudo, o jardineiro, que cuida não, ele que protege, ele que sabe quantas tem, se está faltando, se não está,
o jardineiro, que é aquele que vai cuidar, olha, agora precisa nascer uma nova, então essa daqui eu preciso retirar. O jardineiro está cuidando disso, e o mago, que ela traz o mago como como que ela fala? O instinto feminino, né? Ligado ao instinto, e é o mago que faz com que a criatividade se movimente. O movimento da criatividade, que eu entendo este movimento como você conseguir colocar suas ideias, sua arte em ação. Você não fique só no planejamento, você possa agir. E quem ajuda neste processo é o mago. Então, eles trabalham juntos. Que o mago é o masculino da loba. Seria isso? Não tinha pensado, mas talvez seja, né? Porque acho que ele está pensado. no mesmo patamar ali da loba, né? Porque ele é o mago, o mago representa a sabedoria, né? Em última instância, quem é que a gente vai chamar para saber quem é isso aqui? Se é humana, se é o mago. Né? E aí ela traz também neste estágio o diabo, mas o diabo não aparece, mas mesmo assim ele continua. Né? Ela traz de novo qual que é o papel do diabo. E aí, quando ela vai falar diabo, que ela traz esta representação, essa diferença do barba azul aqui, né? Que ele é um predador natural. Ela vai falar dele também um pouquinho mais lá na frente. Ela repete isso? Ela ainda fala dos mensageiros, ela ainda fala. Porque assim, o diabo, mesmo não aparecendo, ele aqui neste estágio, ele está presente o tempo inteiro. Porque ele coloca em dúvida, essa parte coloca o tempo inteiro na dúvida. Eu vou fazer, olha, eu não tem problema se me ama, se não me ama, olha, as coisas acabam dando certo, mas sempre vem aquela vozinha ali dentro. Será? Mas esse é o diabo está sempre muito presente para fazer com que você olhe para o mundo do jeito que ele quer. Né? E de preferência que você não tenha grandes ideias, que você não tenha grandes descobertas, que você não se permita viver da forma como você quer. Então o diabo tem sempre este papel. E aí ela traz essa reunião que acontece nesse pomar, né? Que no momento em que todos se reúnem ali, onde tem, como a gente já falou, o jardineiro, o mago, o rei, né? A rainha aparece depois, a rainha não, a velha mãe, que é a mãe do rei. A mãe do rei, né? A mãe do rei ali, ela aparece, onde tem toda essa reunião ali, pra gente, quando a gente traz aqui para dentro da gente, são os momentos que a gente tem os insights. São aqueles momentos que a gente tem insights, quando a gente tem insight, que vem aquela grande luz, é isso então. É um momento que todos eles estão juntos, trabalhando junto. Eles trabalham juntos, é isso. E aí, assim, é claro que essas forças, esse insight vem depois de muito trabalho interno, porque ela chegou no pomar depois de olha toda a trajetória dela, olha tudo que teve que acontecer com ela, né, para ela encontrar todas essas forças. E ter, né, o que precisa, qual é a trajetória que a gente precisa fazer para chegar nesse insight, né? E aí ela é acolhida, né? Ela é acolhida por esse rei, por essa rainha, e eles inclusive dão para ela, né? Oferecem para ela as mãos de prata. Sim, né? Sim. E ela traz, a Clarissa traz que essas mãos, né, de prata, elas vão permitir que ela enxergue melhor, né, dentro dessa escuridão, porque quando você mergulha nesse mundo psíquico, quando você mergulha ali nessa selva subterrânea, nessas mãos, essas luvas de prata, essa mão de prata, ela vai ajudar a iluminar e fazer com que você enxergue muito melhor. E o encontro com este rei,
onde ela vai para o castelo, onde ela se casa com ele, simbolicamente também está muito ligado ao amor próprio, a você poder olhar para você, se reconhecer, né, quando teve todo este encontro, esta reunião, então você está voltada para você, então você olha para dentro, se reconhece e se ama, né? É esse momento em que você agradece. Eu fiquei pensando muito nisso, Lu, lendo isso. Quantas vezes a gente participando de treinamentos, de momentos assim extremamente intensos e olhando para o nosso mundo interno, aquele momento em que você se abraça e agradece. Agradece a sua criança, agradece a vida, agradece quem você é, porque é graças a você que você chegou aqui. Então eu pensei um pouco nisso, porque está ligado o encontro com este rei também, e num mergulho ali, este amor é um amor próprio, pensando que todos estão ligados ao nosso mundo interno. Né? Achei lindo isso. Acho que é isso mesmo, é a descoberta dessas forças, né? De todas essas forças. Exatamente. E aí eu acho que a gente já pode ir para o 5º estágio. Que é o tormento da alma, né? O tormento da alma. Que é assim, aí a Clarissa até traz um pouco aqui assim, porque em todo conto de fada, logo depois da noite de núpcias, o rei tem que ir para a guerra. Ele some, sempre isso acontece. Né? Porque aqui, gente, seria um final feliz, acabou. Seria tão bom, né? Aqui acabou, deu tudo certo, ok, viveram felizes para sempre. Só que não. Só que não é tão simples assim, porque aqui ela tá ainda... Ela está num outro mundo, né, que é esse mundo interno, mas acho que não dá para... Tem algum momento que a Clarissa fala, não dá para a gente ficar só no mundo interno, porque a gente não vive sozinho, né? Então a gente não tem como ficar presa só nesse mundo interno. E tem mais coisas para ela descobrir, tem mais coisas para ela... Tem trabalho a ser feito ainda. Tem muito trabalho para ser feito. Então, por isso que não dá para terminar ali. Casei, encontrei o meu amor, agora tô feliz comigo. Não dá para ser assim. Não dá para ser dessa forma, né? Porque agora eu tenho outras coisas para trabalhar. E aí o rei vai para a guerra e ela fica grávida. Mas ela tá... E ela fica, assim, ele vai para a guerra... Mas ela fica tranquila em relação a isso, porque ele fica na memória, né? É um amor que dentro dela ali ainda faz parte dela, né? Ela não, em relação a isso tá tudo bem, ele ter ido. E ele foi, né? E diferente aqui, ele foi, mas ele deixou a mãe cuidando dela. Sim. A mãe tá cuidando, então ela não fica sozinha. Então ela ainda tem essa mãe, que a mãe do rei aqui tá ligada à velha mãe, lá que sabe. Sim. Ela é esta mulher. Então tem a representação dessa mulher. Então ela não ficou sozinha, ela ficou com esta grande mãe junto dela, cuidando e protegendo. E ele sabia disso, né? Ele quando ele vai, ele sabe que ela vai ficar protegida, né? Ele confia nisso também, né? Só que aí quando ela tá lá cheia de gestando a gestação dela, né? A gravidez, ela esperando uma criança, também a gestação é algo novo que está se formando também, porque gestar é isso, ela está gestando algo novo. Ela está ali cheia, renovada, com esperança, num mundo novo, mas apesar disso, o diabo, como ele nunca, né, ele nunca vai embora, né, ele aparece de momentos em momentos, ele de novo vai aparecer, só que agora de uma outra forma, né?
nos mensageiros, Nos né? mensageiros agora. E assim, só antes de entrar nessa coisa dos mensageiros, Lu, assim, quando a gente fala dessa gestação, é um momento de criação e de transformação, onde você está gerando uma nova vida. E no gerar uma nova vida, é um momento de transformação, não tem como, porque a gente pode trazer para coisa concreta mesmo. Quando você está grávida, sem falar na quantidade de emoções que tem dentro da gente no momento de gestação, são vários sentimentos que surgem ali, sentimentos positivos e sentimentos negativos. O diabo, ele continua presente neste momento, né? Porque a gente, eu falei de não entrar no mensageiro, mas eu acho que de certa forma eu já estou entrando, porque no momento da gestação está nascendo um novo papel na nossa vida, que é o papel de mãe, está nascendo uma criação nossa, que é essa criança, que foi algo criado por nós. Só que este momento, quantas dúvidas e quantos medos a gente tem. Porque tem aquele amor, aquela coisa grande presente, né? Aquela felicidade, aquela alegria toda, mas tem de vez em quando aquele medo, aquela coisa que vem de como vai ser, será que eu dou conta? Você vai dar conta? Isso surge o tempo inteiro, né? Então assim, eu não ia entrar no mensageiro, mas as mensagens trocadas tá ligado a isso, né? Então eu já entrei. Já fui. Tá ligado a isso. E aí acho que ela vai falar do Barba Azul nesse momento, ela vai comparar, né? Porque verdade. O Barba Azul, ele mata, né? Ele mata a mulher. E esse diabo não, esse diabo ele distorce, ele confunde, né? Ele vai colocar em dúvida ali, que acho que é essa dúvida que você está dizendo. Será que eu dou conta? Mas será que é isso mesmo? Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Né? E aí ele entra com essa voz sabotadora. Né? Acho que não, hein? Será mesmo? Então ele confunde, ele não mata, mas ele confunde, ele distorce as coisas. Porque essa partezinha está sempre presente. Ela não tem a intenção de matar né, essa nossa parte. Ele não tem essa intenção que o Barba Azul queria destruir a mulher. Ele queria matar mesmo e deixar os ossos enterrados lá no porão. Ele não quer, ele quer que você viva. Ele quer que as coisas aconteçam, mas ele te deixa numa insegurança, ele traz sempre essa insegurança. E os mensageiros estão ligados a isso. E aí fala do sono, que assim, é aquele momento que você fica cansada disso. E aí você precisa de um descanso mesmo, né? Eu acho que quando fala do sonho, ele está falando disso. Eu lembrei do Manauê, do cachorrinho, quando ele sai, as distrações deles, né? Que também é um pouco isso. E tem uma coisa que é muito legal aquilo, que ela fala sobre os predadores culturais. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui, porque quando a gente pensa nos predadores naturais, aí a gente está falando já até do externo. É um momento em que ela tira do que está dentro de nós, que é esse diabo, como um predador que provoca essa distorção o tempo inteiro na gente, trazendo sempre, colocando a gente sempre à prova, em dúvida do nosso potencial, enfim. E aí ela traz também a questão do predador cultural, que existe em toda a sociedade, em toda a cultura, em toda a família, que nós estamos rodeados desses predadores culturais, né? Que são esses aprendizados que a gente vai tendo ao longo da vida, de que você é capaz, sei lá, eu estou pensando no pacto, agora me veio a história do pacto que a gente falou lá no começo, no primeiro estágio. Assim, eu tive um predador natural quando eu começo a olhar para mim e falo assim, eu não posso chorar, porque se eu choro eu mostro fraqueza. Alguém me ensinou isso, e quem me ensinou isso foi um predador cultural. Que necessariamente foi meu pai, minha mãe, foram. Só que não é só deles, eles aprenderam isso.
com os pais, mas com uma cultura que coloca isso na gente, que coloca isso pra gente, que chorar é ser fraco, neste exemplo, mas a gente pode levar para vários outros. Ela traz a questão da menstruação aqui. Né? De algo como algo sujo, né? Como a gente aprende que tem que esconder e tal. Mas sabe o que eu fiquei pensando também? Que é uma ideia, que é esse diabo cultural, é a própria crença, né? Essa ideia que a gente tem da mulher ser o sexo frágil, assim. Né? Isso é algo que vem muito pra gente, a mulher é o sexo frágil, e a gente sabe que não é, né? É o oposto, né? Nós somos extremamente fortes, assim, e tem uma ideia dessa fragilidade, né? De ser mais emotiva, como se isso representasse uma fraqueza, a delicadeza como fraqueza. Eu acho que essa ideia do sexo frágil também, e do próprio machismo estrutural que a gente vive, né? Isso também é, né, um predador cultural muito forte. Se a gente voltar lá no nosso primeiro vídeo deste livro, que foi a história antes do livro, né? Ali a gente nem sabia disso, mas a gente estava falando dos predadores naturais que tornaram a mulher como a gente vê hoje, né? Tão podada das coisas. Então são os predadores naturais, culturais, não são naturais, são os predadores culturais que ela fala. Então acho que isso é importante a gente trazer isso para a gente olhar no nosso dia a dia o quanto nós estamos rodeados de predadores culturais que vêm de crenças e aprendizados da nossa sociedade. Que a gente aprendeu desde pequeno, que era assim e que não é para mim isso, é para mim, é para Luciana, é para você e é para todos. Então a gente tem que começar a rever essa questão de muitas crenças que existem aí que não nos ajudam em nada. E aqui ela traz o véu também. Ela fala do véu aqui. Né? E aqui, assim, o véu, porque quando ela traz a questão, o simbolismo do véu, quando ela fala que a mãe, nessa troca toda de mensagem, a mãe para proteger, né, a mãe do rei, para proteger a rainha, ela cobre, né, coloca lá o filho, não sei o que, para ir embora, e cobre com o véu. E esse véu está ligado ao cuidar dos segredos, a uma questão de proteger as suas ideias, né? A proteger, que aí aquela história lá, assim, eu acho que a gente falou em algum, eu não lembro, foram tantos contos que eu já não li, a gente já falou tanta coisa que eu não lembro mais, Lu, mas eu lembro da gente ter falado de alguns momentos onde, assim, não vou, a gente às vezes segura e fala assim, não vou contar não, enquanto a coisa não acontecer. Eu tô com um projeto, mas assim, não vou contar para ninguém ainda, vou esperar. Então o véu ligado a esta proteção, essa proteção das nossas ideias, e que a gente não possa contar para ninguém, mas a gente só vai contar para quem a gente realmente confia, sabe que está ali do nosso lado, que não é aquela pessoa que vai nos destruir, né? Alguém que faça parte da nossa tribo, como no Patinho Feio, não é? Que faça parte, que esteja ali para nos apoiar, que você sabe que vai ter apoio. Então, se não, é o véu para guardar esse segredo, né? E aí vamos para o sexto estágio. O sexto estágio, o reino da mulher selvagem. Porque aí ela saiu do castelo de novo, né? E voltou para a floresta. E aí de novo ela vai perambular, né? Na floresta, agora com o filho, agora com de uma forma diferente, talvez mais forte, com mais força, com mais conhecimento, mas de novo ela vai para essa floresta. Ela coloca a floresta como um campo iniciatório, porque é ali que
é ali que ela chegou onde, é aqui, né? É aqui o lugar realmente que você vai iniciar. E ela encontra uma casa, né? Até que ela chega numa casa e que uma mulher que vai acolher e que vai dar abrigo para ela, né? Que inclusive é uma mulher que a reconhece, mesmo ela estando ali, né? Daquela forma, essa mulher vai reconhecer, e aí ela vai falar da trindade feminina, né? Das 3 fases da mulher. Que essa trindade feminina é a criança, a jovem, né, que a recebe, e a mais velha, que é a mãe, né? É isso mesmo, né? A mais velha que é uma feiticeira. Uma feiticeira. Que esta é a trindade feminina. E ela fala bastante sobre esse ciclo dos 7, né? Porque ela passa 7 anos neste processo de iniciação. E durante esses 7 anos tem até o crescimento da mão, não é? Que começa, a mão dela, durante esse período, começa a crescer. Onde primeiro uma mão de bebê, depois, e vai crescendo até se tornar uma mão de adulto. E é o nosso processo, né, Lu? Não tem como, a gente não se transforma da noite para o dia, as coisas não acontecem da noite para o dia. Sempre tem este processo de transformação. Não adianta. Nós estamos aqui quase que concluindo este livro, que a gente já falou em outros momentos o quanto tem sido terapêutico, o quanto tem feito rever tanta coisa. Só que não significa que eu já estou aqui nesse estágio. Eu estou lá nos primeiros capítulos ainda. E por quê? Porque é um processo. É como as pessoas às vezes buscam. Nós que somos psicólogas, que trabalhamos em processos terapêuticos, a gente sabe que as coisas sempre levam tempo, né? Às vezes tem algumas pessoas que falam, né, na terapia, elas falam assim, que alguém da família, o marido, sei lá, vamos pensar no marido aqui, já que a gente está falando muito de mulheres, chega e fala assim, nossa, mas para que essa terapia está resolvendo alguma coisa? Parece que não está resolvendo nada, porque você não muda. E é uma percepção do externo, só que aquela mudança que foi tão sutil, que, sabe, foi um pequeno degrau que essa pessoa subiu, né? Que ela se transformou, para ela foi algo imenso, porque só ela sabe como foi este processo, como foi conseguir chegar ali, que o outro não percebe, mas ela sabe. Né? Ela sabe. Então, eu pensei que o processo, esse 6º estágio que está falando deste reino, está falando dos 7 anos, usando o ciclo dos 7, está ligado a isso. A partir do momento que eu mergulho, eu vou perambular, enfim, passo por tudo isso, não significa que o amor próprio chegou. Tem gente que busca terapias alternativas, a gente faz também as constelações, renascimento, e tem gente que acha que é isso. Eu vou fazer uma constelação e a constelação vai resolver e vai transformar a minha vida. Não é, porque nada é mágico. Se você não tiver um processo de mudança na sua postura, nas suas atitudes, nada vai acontecer. Não é? Não vai ter transformação. E aí, só que você teve consciência de muita coisa. A partir do momento que você tem consciência, aí você inicia um processo para ir mudando, para ir transformando, para ir... porque a chavinha vai ficar pingando. E assim, é claro que aqui, né, Odace, ela tá nesse capítulo, acho que daí é meio que a reunião de tudo que ela já falou no livro, né, de todas as fases, todas as forças, mas assim, e aí é claro que ela está dizendo de uma jornada de vida dessa donzela, né, tanto que ela já estava lá casada e teve que ainda passar por um outro processo,
Mas assim, e é claro que ela está falando de uma jornada de vida. Mas se a gente pensar isso que você está dizendo, de um processo terapêutico, como a gente precisa entender que o caminho do autoconhecimento e desse processo terapêutico, ele lembra muito a alquimia, né? Jung fala muito isso, desse processo alquímico. Sim. E como demora, né, o chumbo para ele se transformar em ouro, isso tem um tempo. Então, é um processo lento, porque lento não significa que ele não está acontecendo, mas assim, a transformação é um processo lento, porque tem todo um entendimento. Quando ela fala que a gente pode demorar até 7 noites ou 7 meses para ler este conto, é isso, porque a gente precisa absorver cada momento. Então o processo é muito lento, não é que de uma hora para outra. Olha só tudo que ela viveu, né? E já estava lá casada numa boa, já estava mais 7 anos que a gente não sabe o que aconteceu aqui nesses 7 anos. E aí ela fala, inclusive, porque cada uma tem o seu jeito, cada uma tem o seu processo, né? O que a gente sabe é que nesses 7 anos as novas mãos cresceram, né? E quando você volta na simbologia da mão, assim, que simbólico, né? O processo, e a mão só ia se transformando, só ia neste crescimento à medida que ela ia percebendo, ia conhecendo, ia também se transformando. À medida que isso ia acontecendo, a mão crescia e passava pelas fases. E quando ela fala desse ciclo dos 7, né? Ela fala da mulher com ciclos da lua, são 7 dias, né? 7 dias cada fase da lua. Ela traz o desenvolvimento. A cada 7 anos nós passamos por ciclo, e é fato, né? Se a gente pensar na nossa vida, se eu volto para mim, a cada 7 anos tem sempre algo, né? Alguma marca, algo que marca aquele ciclo. Então isso é bem interessante. E ali é só no livro, acho que a gente não vai entrar nisso, né, Lu? Mas no livro ela traz muita coisa sobre esse ciclo dos 7, dando vários exemplos do que é isso, né? E o que mais? Acho que do 6º estágio, eu acho que é basicamente isso, esse processo, né, que ela leva para se desenvolver. Agora é esse processo de desenvolvimento simbolizando com o crescimento da mão e com a ajuda desta trindade feminina. E aí nós chegamos no 7º e último estágio, que é o noivo e a noiva selvagens. Que aí é a parte onde o rei volta para casa e aí a mãe, né, fala, percebe o que foi feito, enfim, e ele faz a promessa, né, de não comer, não beber, e ele sai pela perambulação por 7 anos também em busca da rainha, em busca da esposa. Né? Ele vai perambular como ela perambulou. Exatamente. Porque esse era o trabalho que ainda faltava. Exato. Né? O feminino estava ali num processo mais adiantado, mais próximo da loba, e ele ainda era um rei, apesar de ser filho dela, ele ainda era um rei, domesticado, um masculino mais domesticado. Então ele precisa passar por esse processo também, né? Esse mergulho também nessa floresta, nessa selva, para ele ter o contato também com esse instinto animal e ser um masculino adequado ao feminino que já está selvagem, né? Ele precisa ser um rei mais adequado, né? No mesmo nível, né? Para que eles nível que ela. Para que o masculino e o feminino estejam no mesmo nível. Mas para isso ele precisou mesmo passar, talvez por tudo que ela tenha passado, que não fala, né, o que acontece com ele também. Só fala que ele fica 7 anos sem comer, sem beber, e tinha, né? Provavelmente ele também teve um espírito branco que apareceu, né, naqueles momentos que ele falava, nossa, agora ferrou, agora eu não dou mais conta. Mas é assim, a necessidade dele também passar pelo processo para sentir o que ela sentiu, para viver, de certa forma, aquilo que ela viveu, para ele poder fazer contato
com essa parte, né? E atingir o nível. Então, era necessário que ele se sujasse, era necessário que ele entrasse nesse processo mais selvagem para estar junto. E quando a gente está falando disso, né, tudo bem, a gente pode até pensar no externo, o quanto é importante o nosso companheiro também vivenciar as coisas que a gente vive, né? Não adianta só eu me desenvolver, só eu evoluir, olhar para mim e ter um ogro do meu lado. Lu, não é? Não adianta, porque assim, aí vai ficar... Mas a Clarissa disse também que a gente precisa entender que tem os momentos ali, né? Sim. Que ele vai ter... Então, eu acho que cada um tem seu momento, Lu, mas se você tá com alguém e você tá neste processo, e você tá indo, e você percebe que o outro... Quando eu falo no outro, é aquela pessoa que não tá nem aí, que fala que louca você é, e que não tem isso. Tem um momento que você vai olhar pra ele e vai falar... Que vai ficar muito diferente, não né? Dá. Não dá, a gente não se Sim. encaixa mais, Sim. não é? Então, assim, isso vai acontecer. Então, a gente pode olhar num relacionamento externo também. Mas aqui ela está falando da nossa parte masculina e da nossa parte feminina. Sim. Né? Deste masculino e feminino dentro de nós, que eles precisam estar no mesmo nível. Não é? E assim, a partir dessa perambulação, eu acho que vale assim para a gente encerrá-lo. Ela faz aqui no final do 7º, né? Ela faz como se fosse um resumo aqui. Acho que vale, posso ler? Né? Claro. Porque ela fala assim: uma vez que tenhamos passado pelo ciclo, podemos escolher qualquer uma ou todas as tarefas para renovar nossa vida, a qualquer momento e por qualquer motivo. E aí seguem-se algumas delas. Abandonar os velhos pais da psique, descer ao território psíquico desconhecido, ao mesmo tempo em que se depende da boa vontade de quem quer que se encontre no caminho. Atar as feridas causadas pelo pacto infeliz feito em algumas épocas da nossa vida, perambular com uma alma faminta, com a sua alma faminta, né? E confiar na natureza para a alimentação, que é o processo, descobrir a mãe selvagem e o seu socorro, que às vezes a gente não olha, né? Passa, mas a gente ignora. Entrar em contato com o ânimos protetor do outro mundo, que é o rei, representando o ânimos aí. Conversar com o emissário da psique, que é o mágico. Contemplar os pomares antigos do feminino. Incubar e dar à luz a self-criança espiritual. Suportar ser mal compreendida, ser apartada do amor repetidas vezes. Cair e levantar, né? É o cair e levantar, cair e levantar. A persistência. Tornar-se suja, enlameada, enegrecida. Permanecer no reino do povo da floresta durante 7 anos até que a criança chegue à idade da razão. Esperar. Não teve um conto que a gente fala sobre o esperar? Né? A paciência, o esperar. Aqui é um resumo de tudo. Regenerar a visão interior, o conhecimento interior, a cura interior das mãos. Continuar avançando, mesmo que tenha perdido tudo, à exceção do filho espiritual. Reconstituir e aprender a infância, a mocidade e a idade adulta. Reformar o ânimos como um homem selvagem e natural, amá-lo e ele a ela. Consumar o casamento selvagem na presença da velha mãe selvagem e do novo self-criança, que é o amar a si, né? O amor próprio, que é um resumo de todo esse processo, de todos os estágios que a gente passa neste processo de iniciação. Né? Nossa, é maravilhoso. Enfim, e assim chegamos ao fim do 14º episódio, chegando ao finalzinho, né? Quase concluindo este livro. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante essa leitura e começar a pensar
Quantos pactos nós temos feito na nossa vida? Quantos pactos você continua presa a ele? Então, olhar para esses pactos, será que não está na hora da gente quebrar e iniciar um processo de perambulação, olhando para eles e olhando para dentro, para a gente chegar a esse amor próprio? Vamos pensar nisso, né? E lembrar que a gente sempre tem uma ajuda no momento que a gente fala ferrou. Tem ajuda, a gente tem recurso, precisa persistência, paciência, né? E fé. Muita fé. Exatamente. Então, será que a fé está presente em você? Até o próximo capítulo. Um beijo. Um beijo, até o próximo.